Talvez você acha ou tem certeza que os dinossauros foram as criaturas mais assustadoras da Terra, mas se eu te disser que depois deles vieram monstros ainda mais bizarros, há 66 milhões de anos, um dos eventos mais catastróficos da história do planeta aconteceu. Um asteroide com mais de 10 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra, no que hoje é a Península de Yucatán. O impacto liberou uma energia equivalente a bilhões de bombas atômicas, lançando poeira e gases na atmosfera, o suficiente para apagar o Sol por meses. O clima mudou drasticamente, as plantas pararam de crescer, a cadeia alimentar entrou em colapso, e com isso, os dinossauros, que haviam dominado a Terra por mais de 160 milhões de anos, foram extintos. Mas onde há fim, também pode haver recomeço. Com os gigantes extintos, um novo mundo se abriu para as criaturas que antes viviam nas sombras. Os mamíferos, pequenos, peludos, noturnos. Eles estavam prontos para se adaptar, crescer e dominar. E o que veio depois pode ser ainda mais surpreendente. Após a queda dos dinossauros, uma nova criatura emergiu das sombras das florestas tropicais da América do Sul. Não tinha patas, não precisava correr, ela apenas deslizava. Seu nome? Titanoboa, a maior cobra que já existiu na Terra. Com cerca de 13 metros de comprimento e pesando mais de 1 tonelada, essa serpente pré-histórica dominava os rios e pântanos do que hoje é a Colômbia. Seu corpo era tão largo quanto um pneu de caminhão e sua força era absolutamente brutal, capaz de esmagar crocodilos inteiros com um único aperto de suas voltas musculares. A Titanoboa viveu há cerca de 60 milhões de anos durante o período Paleoceno, apenas alguns milhões de anos após o desaparecimento dos dinossauros. O clima na época era quente e úmido, perfeito para répteis de grande porte. Diferente das cobras modernas, ela era uma predadora de topo e provavelmente se alimentava de peixes gigantes e répteis aquáticos, usando a emboscada como principal estratégia de caça. Imagine caminhar pela margem de um rio raso e do nada ver a água se movimentar com um som viscoso e pesado. Era Titanoboa, esperando silenciosamente sua próxima presa. Diferente de outras serpentes atuais, não havia predadores naturais capazes de enfrentá-la. Ela era, sem exagero, a rainha absoluta dos trópicos. O que torna a Titanoboa ainda mais fascinante é que seu tamanho foi influenciado pelo clima da época. Como répteis são animais de sangue frio, seu metabolismo depende da temperatura ambiente. O Paleoceno tinha temperaturas médias muito mais altas do que hoje, o que permitia que répteis atingissem tamanhos colossais como esse. Seu reinado durou milhões de anos, mas com a mudança no clima global e a competição com mamíferos carnívoros, esse gigante silencioso desapareceu da Terra, deixando apenas fósseis como testemunha de seu poder. Hoje, a Titanoboa continua viva na imaginação humana como uma das criaturas mais aterrorizantes da era pós-dinossauros. Imagine uma ave gigantesca, com quase 3 metros de altura, bico curvo como uma lâmina e pernas fortes o bastante para correr a 60 km por hora. Agora tire dela da habilidade de voar, mas mantenha todo o seu instinto predador. Esse era o Forus Rhacos, uma das criaturas mais temidas da era pós-dinossauros, e com razão seu apelido é mais do que apropriado, Terror Bird. O Forus Rhacos viveu há cerca de 62 a 2 milhões de anos, principalmente na América do Sul. Durante esse período, a região estava isolada dos demais continentes, o que permitiu o surgimento de uma fauna única, onde aves assumiram o papel de grandes predadores terrestres. Sem grandes mamíferos carnívoros para competir, esse pássaro aproveitou o nicho deixado vago pelos dinossauros e se tornou um verdadeiro símbolo do domínio das aves gigantes. Com seus 2,5 metros de altura e cerca de 150 quilos, o Forus Rhacos não precisava voar. Suas pernas longas e
musculosas lhe davam uma velocidade assustadora, perfeita para perseguir presas em campo aberto. Ao alcançar sua vítima, usava seu bico afiado como uma machadinha, desferindo golpes mortais com precisão cirúrgica. Estudos indicam que seu bico era capaz de esmagar ossos com facilidade, mas esse terror das planícies não era apenas brutal, ele também era inteligente e estratégico. Supõe-se que caçava tanto de forma solitária quanto em pequenos grupos, dependendo da presa. Alguns fósseis sugerem que as espécies do gênero Phorus racidae caçavam animais menores como roedores gigantes, pequenos ungulados e até filhotes de preguiças gigantes. Apesar de sua imponência, os Terror Birds desapareceram com a chegada dos grandes mamíferos carnívoros vindos da América do Norte, após a formação do Istmo do Panamá, a competição com predadores mais eficientes, além da mudança climática e da presença humana no final do período, selaram o destino dessa espécie. Ainda assim, o legado do Phorus racus permanece como uma das provas mais impressionantes de que, por milhões de anos, as aves foram os verdadeiros monstros da Terra, predadoras vorazes, dignas de qualquer filme de terror. Em um mundo onde os dinossauros já não existiam, os mamíferos começaram a explorar nichos deixados vagos, e entre eles surgiu um predador tão estranho e poderoso que até hoje intriga os cientistas. Seu nome é Andrewarchus, e ele pode ter sido o maior mamífero carnívoro terrestre que já existiu. Vivendo há cerca de 45 milhões de anos, durante o período Eoceno, Andrewarchus habitava as regiões que hoje fazem parte da Mongólia e do norte da China. Ele foi descoberto a partir de um crânio fossilizado encontrado em 1923 por uma expedição liderada pelo famoso paleontólogo Roy Chapman Andrews. Sim, o nome do bicho é uma homenagem direta a ele. O que mais impressiona? O crânio sozinho tem mais de 80 centímetros de comprimento, e com base nesse tamanho, estima-se que o animal inteiro podia medir até 4 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada. O mais curioso, apesar de sua aparência semelhante à de um lobo gigante, Andrewarchus era parente distante de porcos e baleias. Isso mesmo, a evolução nem sempre segue caminhos óbvios, e esse monstro terrestre era, na verdade, um artiodáctilo, grupo que inclui porcos, cervos e hipopótamos. Seu crânio possuía mandíbulas extremamente poderosas, adaptadas para esmagar ossos, indicando que além de caçador, Andrewarchus podia ser também um necrófago oportunista, alimentando-se de carcaças deixadas por outros animais. Alguns cientistas acreditam que ele era capaz de quebrar até mesmo os cascos e crânios de suas presas, aproveitando tudo, inclusive a medula óssea. Infelizmente, como só o crânio foi encontrado, o corpo de Andrewarchus ainda é um mistério. A reconstrução do seu visual envolve muita especulação científica. Alguns o imaginam como um híbrido entre um lobo gigante e um javali monstruoso, outros como um predador mais próximo de um urso de aparência bizarra. Apesar de seu porte impressionante e potencial predador, Andrewarchus desapareceu sem deixar muitos rastros. As razões para seu desaparecimento incluem mudanças ambientais, surgimento de novos predadores mais especializados e, claro, o eterno jogo da seleção natural. Hoje, Andrewarchus é lembrado como um dos grandes ícones da era dos mamíferos gigantes, um animal que prova que a natureza nunca deixou de produzir criaturas tão incríveis e assustadoras quanto os dinossauros. Ao pensar em elefantes pré-históricos, é comum imaginar os famosos mamutes peludos com presas curvas, mas havia um parente bem mais antigo, e para muitos, ainda mais assustador, o Deinotherium. Com aparência ao mesmo tempo familiar e alienígena, esse colosso percorreu a Terra por milhões de anos, sendo um dos maiores mamíferos terrestres já conhecidos. O nome Deinotherium vem do grego e significa literalmente besta terrível. Ele viveu entre cerca de 20 e 2 milhões de anos atrás, durante os períodos Mioceno e Plioceno, e seus fósseis já foram encontrados em várias partes da Europa, Ásia e África. Visualmente, ele lembrava muito um elefante moderno, corpo gigantesco, grandes orelhas, tromba longa, mas sua principal característica assustadora eram as presas curvas que apontavam para baixo, localizadas na mandíbula inferior.
Essas presas incomuns deram origem a muitas teorias. Alguns cientistas acreditam que eram usadas para descascar árvores, puxar galhos ou até cavar raízes no solo. Outros sugerem que também poderiam ter função defensiva, ajudando a afastar predadores ou rivais. Mas o fato é, o visual do Deinotherium era absolutamente intimidador, como se fosse uma mistura de elefante com criatura mitológica. O maior exemplar já registrado media quase 4,5 metros de altura nos ombros e podia pesar mais de 10 toneladas, ultrapassando até o tamanho dos maiores elefantes africanos de hoje. E ao contrário dos mamutes, que habitavam regiões mais frias, o Deinotherium preferia climas tropicais e subtropicais, vivendo principalmente em florestas e savanas úmidas. Apesar do tamanho, era um herbívoro pacífico, se alimentando de folhas, frutas e cascas de árvores. No entanto, seu gigantesco corpo exigia uma quantidade absurda de comida por dia, o que o tornava extremamente dependente do equilíbrio ambiental. Com o passar do tempo, mudanças climáticas e a transformação das florestas em áreas mais secas podem ter dificultado sua sobrevivência. A competição com outros herbívoros e a chegada de humanos primitivos também podem ter contribuído para seu desaparecimento. Prepare-se para conhecer uma criatura que parece saída de um pesadelo surreal. O Entelodon, também conhecido popularmente como o Porco do Inferno. Apesar do apelido, essa fera não era exatamente um porco como conhecemos hoje, mas sim um parente distante e infinitamente mais aterrorizante. O Entelodon viveu entre 37 e 16 milhões de anos atrás, durante o final do Eoceno e o início do Mioceno, habitando regiões que hoje fazem parte da Europa e da Ásia. Era um membro da extinta família Entelodontidae, um grupo de mamíferos onívoros que combinavam características de porcos, cães e até hipopótamos. E o resultado era uma verdadeira aberração evolutiva. Com até 2 metros de altura nos ombros, quase 3 metros de comprimento e pesando mais de 500 quilos, o Entelodon tinha o porte de um touro moderno. Mas o que realmente assustava era sua cabeça desproporcionalmente grande, que podia representar quase a metade do comprimento total do corpo. Essa cabeça era armada com um conjunto de dentes afiados, mandíbulas incrivelmente fortes e um par de ossos salientes nas laterais do crânio, que se assemelhavam a protuberâncias faciais ou escudos ósseos. Esse monstro era onívoro, o que significa que comia de tudo: carne, carniça, raízes, frutas, ossos e até outros animais vivos, se tivesse a oportunidade. Apesar de não ser um caçador veloz, era extremamente agressivo. E há indícios de que competia com outros grandes predadores da época, inclusive espantando-os para roubar suas presas. Paleontólogos acreditam que o Entelodon usava sua força bruta para dominar a paisagem. Imagine um cenário onde um grande felino acaba de abater uma presa, e então ouve um grunhido profundo ecoando da floresta. Ele olha, e lá está o Entelodon, vindo lentamente, sem medo, sem pressa, para tomar o que quiser. Um verdadeiro valentão do Mioceno. Com o tempo, no entanto, ele foi perdendo espaço para predadores mais ágeis e especializados, como os ancestrais dos cães e felinos modernos.